Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Amém. Livro do profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Quem diz amém? Amém. Meus amados, o livro do profeta Joel é um livro catalogado que nós chamamos de profeta menores. Menor não por causa que ele seja menor em estatura ou em qualificações, mas menor no seu escrito. Um livro curto, mas um livro atual para nossas vidas. Acredita-se que Joel foi escrito no reinado do rei Joás, que na época o império que dominava as nações era o Império Persa. A mensagem de Joel, ela é contundente, oportuna e urgente, porque é uma mensagem que se aplica muito bem para os nossos dias. É interessante que quando nós falamos o nome de um profeta, o nome bíblico, a gente logo se depara com uma circunstância ou uma personalidade de alguém. Nós não damos muita ênfase ao que significa o nome, ou que representa o nome para nossas vidas. A gente sempre coloca um nome que a gente ache mais bonito. E os nomes que as pessoas usam, às vezes, têm um significado que talvez a pessoa não gostaria que soubesse daquele significado. Mas para o povo de Deus, o povo de Israel, a nação eleita de Deus, o nome está ligado diretamente a uma circunstância, a um momento, seja ele triste ou não, principalmente ligado com a divindade, com Deus Todo-Poderoso. Então, Joel significa o Senhor é Deus. Quando o judeu, quando o israelita ouvia o nome Joel, isso é uma ênfase no nome de Deus, que Deus é Deus. E por que Deus é Deus? Porque Deus, Ele é único. Quando eu digo que Deus é único, eu estou dizendo que só há um Deus. Nós cremos na Trindade Santa, um Deus que são três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que agem em harmonia, que pensam em harmonia. Enfim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente começa a pensar como é que três pessoas distintas pensam da mesma forma. Na Idade Média, cunharam um nome para isso que eles chamavam de inerência. Inerência é a harmonia completa entre as três pessoas da Trindade. Por quê? Porque o que o Pai quer, o Filho quer, o Espírito Santo quer. O Pai age, o Espírito age, o Filho age. Então eles estão em harmonia perfeita. É bom lembrar que esta palavra perfeita, ela não é a perfeita que nós chamamos dentro do contexto humano. A palavra perfeito dentro do contexto humano é feito para, ou seja, para um propósito. Como você, quando arquiteta uma casa com quartos, cozinha, com sala, com varanda, você, quando termina, você diz, ficou perfeito. Perfeito para aquele momento, porque depois os anos se passam, você não acha mais perfeito,
aí puxa o quarto para lá mais, aí puxa para cá mais, amplia a cozinha. Então é perfeito para uma circunstância, para um momento, mas perfeição para a divindade é algo completo, é algo harmonioso, é algo eterno que não falha. Então, louvado seja esta noite o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glórias a Jesus. Deus é único. E como Deus é único, Deus instrui a Moisés a ensinar às suas gerações. Foi dito aos pais de família que sempre ensinasse os seus filhos a reconhecerem a grandeza de Deus, a suficiência de Deus, o poder de Deus, a eternidade de Deus, a majestade de Deus. Então a criança já crescia aprendendo que Deus é único, que Deus é o Senhor, Ele é o Criador dos céus e da terra. Foi Ele que criou os astros, as estrelas, a lua, Ele criou os cometas, Ele criou as plantas, Ele criou os animais, criou as aves, criou as bestas feras, criou os peixes, criou água, criou a plataforma da terra, Ele criou a abóbora celeste, Ele criou os coriscos, Ele criou o relâmpago, Ele criou a noite, Ele criou o dia, criou anjos, arcanjos, querubim. Então Deus é poderoso e criador de todas as coisas. Para que isto ficasse inculcado na cabeça de cada israelita, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, está aquilo que o judeu chama de Shema. Shema é um vocativo, Shema é uma expressão de grandeza para que o povo ouça. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, Ele é único, glórias a Jesus. Aí Deus continua falando para Moisés. Diga aos pais de família, versículo 5 do capítulo 6, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Versículo 6, e estas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás. Outra versão diz, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então era toda hora, Deus é único, Deus é grande, Deus é fiel. A criança crescia com isso, sabendo que o seu Deus é o Deus que provê todas as coisas. Glórias a Jesus. Quando nós falamos que Deus existe, irmãos, nós estamos falando dentro de uma compreensão humana para que nós possamos entender. Porque para nós, algo que existe tem que ter um começo. E quando alguém nos questiona, Deus existe? Ainda Deus existe. Mas para uma pessoa entender que Deus exista, é necessário saber que, ora, parece para uma pessoa que quando Deus tem um momento que ele passa a existir, não. É Isaías, no capítulo 43, versículo 13, diz, antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glória a Jesus. Que Deus grande, que Deus poderoso. Seu Deus é altíssimo. Seu Deus não perde guerra. O seu Deus só tem vitória. Seu Deus está com você todos os dias. Você deixa o guarda de Israel, nem dorme, nem tosqueneja. Você se levanta, ele já está agindo no universo. Para ele não tem noite, não tem dia. Ele trabalha 24 horas. Ele não dorme, não tosqueneja. O guarda de Israel é fiel. Ele é aquele que guarda a sua casa, a sua família, a sua saúde. Ele é aquele que guarda o seu salário. Ele é aquele que guarda os seus filhos. É aquele que guarda seu neto. Ele é aquele que guarda seus passos. De manhã e de noite, dia após dia. Deus é Deus. Glórias a Jesus.
Aleluia. Eu já falei que na teologia sistemática de Stanley Horton, quando ele fala de Deus, ele vai dizer que Deus está controlando, regendo três coisas. Primeira, o homem. O homem se gaba, diz que Deus não existe, escreve coisas para desconstruir a ideia, o pensamento, a crença de Deus. O homem bate no peito, fica empedernido, grita, fala, levanta as mãos, manda matar, manda destruir. Mas Stanley Horton diz que Deus, ele controla os homens. Controla e os vê como gafanhotos. Vê como se fosse a areia da praia. Por quê? Porque ele é tão sublime que a Bíblia fala numa linguagem poética que Deus é tão tremendo e sublime que a terra para ele é como se é o escabelo dos seus pés, o banquinho que alguém usa para descansar os seus pés. Esse é o nosso Deus. O livro de Joel, irmãos, ele vai, a princípio, trazer algumas ênfases sobre a mensagem que Deus tem para o povo escolhido de Deus. Primeira coisa que eu aprendo com Joel é que o pecado atrai o juízo de Deus. O que é pecado, irmãos? Pecado, numa linguagem mais formal teológica, dentro da sistemática chamada de amarteologia, que é a doutrina do pecado, do erro, do desvio. Pecado é tudo aquilo que foge de um alvo, que foge de um princípio. Isto é pecado. Quando você se esquece de agradecer a Deus e reconhecê-lo, que Ele é Senhor da sua vida, você termina pecando. Por quê? Porque você descentraliza Deus e coloca ideais na sua vida. Mas quem reconhece que Ele é Deus, Ele é o principal ideal de nossas vidas. Ele é aquele que está colocado acima de tudo. Tudo pode falhar, mas Deus permanece fiel em nossa vida. Glórias a Jesus. Deus vai utilizar-se, irmãos, de algumas coisas naturais para trazer o juízo para o povo. Que Deus é lindo, irmãos. Deus não precisa descer do trono da graça para brigar com ninguém. Não, Ele é Deus. Quem vai brigar com Deus, irmãos? Deus não dá golpe de boxe de ninguém, não. Quando nós falamos que Deus, irmãos, Ele chicoteia, que Ele castiga, isso é uma força de expressão, porque Deus se utiliza de meios para promover justiça nos homens. Deus usa de fatos, Deus usa de circunstâncias, Deus usa de catástrofes, Deus usa de tudo, irmãos. E em Joel, Deus vai se utilizar, irmãos, de três coisas. Deus vai se utilizar dos gafanhotos, que é um exército de Deus. Lá em Êxodo nós temos a praga dos gafanhotos, que comeu todas as plantações do Egito. Deus vai se utilizar da seca, as fontes vão secar, os animais vão mugir, vão zurrar, vão gritar, porque a água foi embora. E Deus vai se utilizar do fogo, Deus vai queimar as campinas, Deus vai queimar as gramas, Deus vai queimar as plantas, para mostrar que Ele é Senhor de todas as coisas, que Ele domina em cima, que Ele domina na terra e Ele domina embaixo da terra. Ele manda em cima nas hostes angelicais, Ele manda embaixo nos governos e manda embaixo da terra nos demônios. Ele, quando abre a sua boca, segundo Abacuque, a terra treme, os montes se abalam e Ele para, a peste vai na sua frente, o escurisco corta a abóbora celeste e o seu nome é exaltado para sempre
e para sempre. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. E nós vamos entender que o juízo começará pela casa de Deus. Deus, irmãos, nesta última hora, está tratando com a igreja, irmãos, nesta última hora. Com cada crente em particular. Deus está tratando, irmãos. Deus está nos humilhando, mostrando que Ele nunca perdeu o controle de nada. Para que nós reconheçamos que chamar Deus de Deus é uma coisa sublime. Quando eu digo Deus, tu és grande e fiel, eu estou dizendo que Ele vai cuidar da minha vida, da minha família, dos meus negócios, do meu futuro. Deus vai cuidar da minha saúde. Deus vai cuidar de todas as coisas. Na área financeira, Deus cuida de tudo, irmãos. Primeira Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, que somos povo seu, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Olha, irmão, se para nós Deus usa circunstâncias, catástrofes, imagine para o mundo, irmãos. O que é que Deus vai fazer com este mundo corrupto e corruptor? A cada dia que se passa, o mundo entra numa bancarrota, valor. E olhe que muitas vezes o povo de Deus está negligenciando os princípios dele, irmãos. Princípios de moralidade, de santidade, princípios de adoração, princípio de experiências com Ele. A nossa vida não pode ser mecanizada. Eu não posso ir ao culto porque é dia de culto. Eu tenho que vir para o culto porque eu quero cultuar o nome do Senhor. E estas calamidades que estão em Joel, elas vão atingir a terra vai secar-se, ela vai atingir as plantas, as fontes, o gado, os homens, e olhe o culto, irmãos. Quando o povo deixa de cultuar a Deus, e cultuar não é participar de um culto, cultuar é reverenciar o nome de Deus. Quando eu cultuo, eu tenho a plena certeza que eu vindo para a casa de Deus, Deus há de mandar uma resposta para a minha vida. Ou seja, que eu me cale, que eu fale ou que eu espere alguma coisa. E o esperar de Deus também é uma resposta, porque Deus sabe a hora certa de que aquilo que nós estamos precisando chegue até as nossas mãos. Glórias a Jesus. O modo como o homem vive em relação a Deus, irmãos, vai influenciar ele, as suas alegrias ou as suas tristezas. Quando alguém vai experienciar com Deus, quando alguém está próximo de Deus, quando alguém consegue respirar o hálito de Deus junto de si, irmãos, essa pessoa é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa fidelíssima com Deus. Nós estávamos ontem no funeral do pastor Pedro dos Santos. E como foi bom ouvir os testemunhos de um homem de Deus, de um homem pio, de um homem probo, de um homem de oração, de um homem que devotou a sua vida para Deus.
E como ele fez isso? Em contrapartida, primeira coisa, Deus dá longevidade de vida. Deus amplia, Deus aumenta, Deus abençoa. E a família cresceu, netos, bisnetos estão lá e testemunho. Este homem foi um homem de Deus. Quem é de Deus, quem vive com Deus nunca morre. Ele pode ser recolhido para a glória, mas a sua história fica em geração, e o nome do Senhor é glorificado. Glórias a Jesus. Um teólogo inglês escreveu a seguinte coisa sobre o livro de Joel: a causa principal da praga foi o culto degenerado, irmãos, pervertido pelos excessos dos participantes irreverentes. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo de falta de reverência com Deus. Nós perdemos o fio da meada das coisas. Nós perdemos o contato com o sagrado, de saber, eu vou para a casa de Deus porque Deus está lá. Lá ele se manifesta, lá ele fala, lá ele responde, lá ele cura, lá ele batiza, lá ele manda, lá ele ordena. Quando eu venho para a casa de Deus, eu tenho que ter ciência que o Deus Todo-Poderoso está entronizado no meio da igreja, e nós precisamos reverenciá-lo e dizer: fala, Deus, que o teu servo ouve. Glórias a Jesus. Deus, irmãos, no livro de Joel, Deus está irado com a nação santa. Joel capítulo 2: tocai a trombeta aonde? Em Sião. Lá em Números capítulo 10, versículo de 1 a 10, irmãos, está a lei das trombetas. Das duas trombetas de prata. E aí Deus coloca princípios para que Israel entenda os toques das trombetas. E eu quero falar só de dois. Deus disse: quando a trombeta tocarem junta, toda a congregação de Israel se reúne ao redor do tabernáculo. Mas quando uma trombeta tocar, somente os príncipes compareçam diante da minha presença, porque eu preciso instruí-lo para alguma coisa. Glórias a Jesus. Mas essa trombeta que está aqui no capítulo 2, não é a trombeta de prata, é o shofar, o chifre de carneiro. E o chifre de carneiro precisava ser enrolado. Por quê? Porque, segundo os rabinos, o nosso coração tem que estar alquebrado diante de Deus. E o shofar precisava ser entendido por duas coisas. Quando o shofar era tocado, o povo se preparava para a guerra. Mas também o shofar era para alertar Israel que havia justiça, juízo, responsabilidade, arrependimento. O povo precisava quebrar o seu coração, colocar diante de Deus para reconhecer que aquilo que está em cima é mais importante do que aquilo que está embaixo. Glórias a Jesus. Aí Deus disse: toque a trombeta em Sião e clame em alta voz no meu santo monte. Porque o povo havia deixado, irmãos, as experiências com Deus. Os sacerdotes haviam negligenciado o ensino da palavra de Deus. Quem estava aqui na terça-feira ficou boquiaberto com o que Deus fez se utilizando do nosso pastor presidente. O chamado que ele nos fez, principalmente os líderes, que não deixasse se extinguir
o fogo do Espírito de Deus em nossa vida. Perguntaram a D.L. Moody aonde começa o incêndio na igreja. Ele disse: no altar. O fogo tem que começar no altar para incendiar toda a igreja. E nós temos a responsabilidade de continuar com que deixando o fogo possa se aquecer cada vez mais na presença de Deus. Quando Deus manda tocar o chofar é para que o povo se acorde. O povo deixasse a dormência espiritual. Muitas pessoas vêm para o culto, se alegram, falam em mistério, mas quando saem da igreja parece que tomaram um banho de água fria. Volta a ser tudo como era antes. Não lê a Bíblia, não ora, não se consagra, não faz nada. Aí, Deus, no próximo culto, eu vou colocar a lenha. Aí coloca, quando sai, parece que colocou água no altar. E Deus está observando todas as coisas. Primeiro, os sacerdotes. Aqueles que ministram, que têm responsabilidade. A nossa chamada não é uma chamada de irmos para a internet e pegarmos um sermão pronto e colocar como uma comida requentada para o povo. É Paulo que diz aos Romanos que nós somos despenseiros da casa de Deus. O despenseiro é o dono da despensa, que vai pegar comida, que prepara, que tem cuidado de preparar. Para quê? Para que não fique destemperada, para que quem coma sinta o sabor, para quem coma sinta alegria, para quem coma sinta a resposta. É o nosso dever de despenseiro prepararmos alguma coisa para o povo comer. O povo precisa comer a palavra de Deus. Glórias a Jesus. Tocai a trombeta em Sião, em alta voz. Segunda ênfase do livro de Joel. O povo da aliança desobedece a Deus e Deus vai disciplinar o povo da aliança, irmãos. A Bíblia diz que Deus é um pai zeloso que disciplina a quem ama. Os filhos, quando são pequenos e fazem as suas estripulias, o pai chama, orienta. O pai disciplina, o pai aplica um castigo para o filho. Porque o pai não é mau, o pai quer ver o bem da criança. Eu não estou falando de uma coisa normal, eu estou falando de certas estripulias que criança faz, certas desobediências. A minha esposa, quando estava grávida da Rayane, eu saí para trabalhar e ela ficou no quarto. O Jonathan tinha 5 anos de idade, a Rayane estava próximo de nascer, a minha esposa estava com um barrigão, já estava próximo de ter a Rayane. E o vizinho chamou, o filho do vizinho chamou ele para olhar uma quadrilha lá que estava brincando de São João. Ele não teve dúvida, a mãe entrou no quarto, cochilou, ele foi lá, pegou a chave, botou por fora do quarto e trancou, pulou a janela e foi embora. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa estava como se fosse louca. Cadê o Jonathan? Não sabe, onde é que está? Aí eu saí procurando, eu achei ele lá, olhando a quadrilha. Aí eu peguei Jonathan, levei para casa, apliquei um castigo nele. Por quê? Porque eu queria o bem. Ele podia, irmãos, ele podia ser acometido de alguma coisa. Quando Deus nos disciplina, irmãos, é para o nosso bem. Porque Deus quer ver o nosso futuro. Deus quer ver a nossa vitória. Quando nós saímos do caminho de Deus, Deus nos disciplina. Deus usa uma circunstância, uma catástrofe, uma tristeza, uma perda, para que você se acorde e que você veja que não é maldade, é que Deus quer o seu bem. Deus sabe trabalhar com esta pedagogia de ferir, de tirar, de processar a nossa vida.
Deus mandou o profeta descer lá com o oleiro, e o oleiro estava trabalhando, e o vaso, ele saiu da forma. Aí o oleiro pegou e começou a dar forma, o vaso. Aí Deus disse: assim como o oleiro trabalha com vaso, eu trabalho com o meu povo. Deus é o oleiro, Deus sabe trabalhar, Deus sabe moldar. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode. Glórias a Jesus. Deus sabe fazer. Tem coisas que eu não resolvo, você não resolve, só Deus resolve. Glórias a Jesus. Só Deus pode fazer isso. O culto para Deus, irmãos, é necessário 3 coisas. Primeira coisa, adorar a Deus. Nós estamos aqui para o quê? Para adorar a Deus. Quando você adora a Deus, o céu desce. Há um hino antigo que dizia: quando o povo do Senhor adora a Deus, sucede coisa, sucede coisa. Então se dá a adoração. Quando nós estamos aqui e voltamos para o transcendental, Deus começa a operar na nossa vida. Glórias a Jesus. Nós estávamos aqui numa sexta-feira passada e nós pregamos aqui e falamos que Deus cura do outro lado. Uma irmã que está em São Paulo mandou um WhatsApp que recebeu a cura de Deus naquela noite. Então, enquanto nós estamos adorando, Deus trabalha na tua casa, com seus filhos, com seu neto, naquilo que você está concentrando a tua vida, Deus trabalha. Glórias a Jesus. Então a primeira coisa que nós fazemos é adorar a quem? A Deus. Dizer que Ele é grande, que Ele é fiel, que Ele pode, que Ele faz. Segunda coisa de um culto, edificar o povo, irmãos. Se você não sair de um culto edificado, perdeu o culto. E o que é edificar? Edificar é construir a minha vida espiritual dentro de um princípio bíblico. Quando eu saio daqui predisposto a fazer aquilo que a palavra de Deus quer na minha vida. Quando eu me comprometo com Deus: não, Senhor, vou ser fiel à tua palavra, eu vou cumprir isso aqui. Quando eu coloco os meus desejos e aspirações lá para baixo e eu coloco Deus por cima, aí eu estou edificando a minha vida. Glórias a Jesus. E a terceira coisa é convencer o pecador dos seus pecados. As pessoas estão se esquecendo que são pecadoras, irmãos. Se você conversar com certas pessoas, diz: não, hoje eu não quero ser crente não, mas eu sou uma pessoa honesta, eu não bebo, não me prostituo. Não, irmãos. O pecado principal que o homem tem é aquilo que ele perdeu lá no Éden. Ele só pode ser resgatado pelo sangue de Cristo Jesus. É o sangue que nos redime, é o sangue que nos limpa, é o sangue que nos salva, é o sangue que tira todo o pecado. Glórias a Jesus. Aleluia. Segunda coisa, o povo da aliança desobedece e Deus disciplina. E Deus vai disciplinar com calamidades. E esta calamidade que nós estamos vivenciando hoje, irmãos, é uma disciplina de Deus, tanto dentro como fora. Os irmãos já observaram que teve gente que desapareceu dos cultos, já está com 1 ano e pouco, nem mais aparece mais. Você nem conhece mais quem é a pessoa. E pasmem, você encontra elas por aí, no shopping, nas padarias, nos restaurantes, nos postos de gasolina. Eu digo isso porque eu vi com esses olhos aqui. Mas não vem para a casa de Deus. Deus está disciplinando para o povo se acordar, para o povo despertar, para que Deus haja de uma forma excepcional em nossa vida. Então Deus vai castigar o povo a quem Ele ama, com calamidades naturais, com chicotes que Ele se utiliza para corrigir o seu povo. Aleluia.
Em Joel capítulo 1, versículo 15 está escrito: ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Quem está esperando o tocar da última trombeta aqui? Levanta as mãos. A gente conversa com muita gente mais nova, e quando você fala que Jesus está bem próximo, parece que as pessoas não gostam muito. Porque querem crescer, querem se desenvolver, querem casar. E foi a pregação que nós ouvimos aqui de uma jovem no culto de mocidade, que a preocupação dela não é contrair matrimônio a princípio, mas é estar preparada para se encontrar com Cristo. As pessoas estão apegadas aos bens materiais. Nós somos super abençoados hoje. Quando eu me converti, os irmãos vinham para a igreja a pé. Depois começaram a vir de bicicleta. E no corredor da igreja era bicicleta para todo lado, para sair, era uma coisa terrível. E chama irmão para trás, bicicleta daqui, chama para lá. Aí Deus vai abençoando um, vai abençoando o outro. Aparece um carrinho aqui, apareceu um Fusca ali, apareceu um Chevette acolá, e foi para cá. E depois do culto, tem que empurrar o Fusquinha, tem que empurrar o Chevette, tem que pegar no trampão, e vai para lá, vem para cá. Aí Deus está abençoando o povo. O povo não era universitário, aí Deus foi abrindo a porta. Quando alguém passava no vestibular, era culto de ação de graça que o povo dava, porque um crente passou no vestibular. Era uma festa, era bolo, refrigerante, era coisa muito boa, salgadinho, coxinha, pastel. Por quê? Porque alguém passou no vestibular. Hoje não, o povo é doutor, é pós-doutor, é PhD, é tudo. Tem carro indo, carro voltando, dá trabalho para estacionar, mas o povo está esquecendo que acima de tudo, o Deus Todo-Poderoso, Ele merece a nossa honra e o nosso reconhecimento, que é Ele que domina sobre todas as coisas. É Ele. Nós estamos aqui por causa dEle. Você está vestido por causa dEle. Você se formou por causa dEle. Você tem sua casa por causa dEle. É Ele, a bondade é dEle. Deus permanece o mesmo. Glórias a Jesus. Então Deus vai disciplinar o seu povo com catástrofes. Aí Deus tira aqui, tira ali, fere aqui e fere ali. A ênfase da adoração foi trocada pelo ai. Deus disse a Joel: diga para o meu povo que os meus ais vai cirandar no meio deles. Porque o povo, irmãos, estava mecânico. A adoração era mecânica. Levantavam as mãos e o coração vazio. Deus não quer arrependimento por arrependimento. Deus quer arrependimento e frutos de arrependimento. Deus não quer só que você diga me arrependi e volte a fazer de novo e se arrependa de novo. Deus não quer isso. Deus quer que você se arrependa e que tenha frutos de arrependimento. Que as pessoas vejam mudança, transformação, que as pessoas vejam a glória de Deus em nossa vida, que enquanto você passa, o povo possa sentir o cheiro de Cristo, aonde você chegue, não precisa dizer que é crente, alguém vem e pergunta, você é crente, porque você é diferente, o brilho da glória de Deus precisa estar sobre a nossa vida, glórias a Jesus. Aleluia. Então Deus quer, irmãos, transformação. Deus não quer rasgar as vestes. Deus quer que rasgue o coração. Joel capítulo 2, versículo 12 a 17. Joel capítulo 2, versículo 12 a 17. Ainda assim,
Agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Irmãos, Deus não aceita metades, Deus só aceita todo. Quando um jovem conhece uma jovem, que é costume perguntar: você me ama? Se a jovem disser para ele que ama pela metade, ele não quer, irmão, nem o outro quer. Irmãos, todos nós gostamos do todo, irmãos. Deus só gosta do todo, Deus não quer metade. A gente não pode servir a Deus e se curvar para Mamon. A gente não pode estar na igreja e um pé no mundo, não pode. Então Deus quer completude, Deus quer coisa total. Deus quer ter a liberdade de permear o nosso coração, de ter intimidade conosco, de falar tete a tete, de conhecer os meus segredos, os teus segredos. Deus quer você por completo, glórias a Jesus. Aí Deus disse: vocês têm que dar o coração por completo, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Aleluia. Nós estamos nos esquecendo, irmãos, de chorar na presença de Deus. Perguntaram a um certo pastor antigo qual é o segredo do verdadeiro avivamento, e ele levantou o lenço. A igreja parou de chorar, irmãos, de sentir a presença do transcendental, de sentir Jesus bem pertinho dele, de abrir a boca e clamar louvores ao Senhor e saber que apesar dele estar lá, ele está presente conosco, de sentir o gozo, a satisfação, de se desmanchar na presença dele e dizer: Senhor, me abrace, me aperte, porque eu sou teu servo. Glórias a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Versículo 13: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Aleluia, aleluia e aleluia. Nosso Deus é fiel. A trombeta do chofar, a trombeta do arrependimento, do quebrantamento, a trombeta de que nós possamos nos alquebrar diante dele, tocou, e nós precisamos chorar diante da face do eterno Deus. Quem diz amém por isso?